Fala galera, tudo bem? Vamos de mais uma aula de história do Brasil agora, né? E a gente vai dar continuidade aí ao que a gente vinha falando sobre a Era Vargas, tá? A gente começou nesta quarta. Bom, o que aconteceu? Nós vimos aí que a Era Vargas é dividida no governo provisório, que vai de 1930 a 34, no governo constitucional de 34 a 37, e no Estado Novo, que é o Estado ditador de Getúlio Vargas, que vai de 37 a 45. Nessa quarta, a gente observou que o governo provisório vai colocar um fim na República Velha. E Vargas continuou naquela política da queima das sacas de café no Porto de Santos. Ficou por cerca de 2 anos queimando sacas de café, né? O que resultou na queima de cerca de 70 toneladas de sacas de café na era Vargas. Mas ele vai colocar um fim na República Velha porque ele vai fazer uma série de reformas, né, que serão reformas principalmente no campo político, reformas no campo político que vão acabar com aquela política do café com leite, do voto de cabresto, do voto aberto, aquela prioridade do governo dado sobre o café. Vargas vai iniciar o período aqui do processo de industrialização do Brasil, né, com força do Estado, com influência do Estado. É a partir desse momento em toda a história do Brasil em que o Estado passa a ver a indústria como prioridade. Tá bem? Até a República Velha, o setor agrícola era a prioridade do país. Né? Nós vamos parar de frente aí com a Revolução Constitucionalista, que eu falei na aula anterior, que foi uma guerra entre São Paulo e o Estado de Vargas, né, em que os paulistas não estavam contentes com a centralização de poder nas mãos de Vargas. Vargas, quando assume o poder no governo provisório, ele vai fechar o Congresso, né, e vai indicar os governadores para os estados brasileiros. Então não vai haver eleição para governadores. E aí Vargas vai indicar um representante, né, para governar São Paulo que não era paulista, tá? Que era do estado Paraíba. E os paulistas não concordaram com isso. E os paulistas também, principalmente a elite paulista, não concordou com o fim do voto aberto ao voto de cabresto. Não concordou com o voto secreto. E aí São Paulo vai se rebelar contra o Estado de Vargas, vai haver uma guerra civil, onde vai consumir a vida de muitas pessoas, e Vargas, né, o Estado de Vargas, vai acabar vencendo os paulistas. Nas reformas políticas e sociais, a gente observou o seguinte, que Getúlio Vargas ele vai ter como prioridade as indústrias de base e as indústrias de energia. Aí nós vamos ter origem nas primeiras estatais no Brasil. O que nós vimos aí no decorrer dos 15 anos da era Vargas, ele conseguiu construir 3 estatais, né, que eu vou citar mais na frente nos próximos slides. Ok? Né? E quando Getúlio Vargas vai ser o cara também que vai acabar com o voto de cabresto, né, vai propor o voto secreto, e é o presidente que vai dar direito à mulher o exercício da cidadania. Somente a partir de 1934 que a mulher passa a ter o direito do voto. Veja só, gente, então na história do Brasil não tem nem 100 anos em que a mulher tem o direito ao voto na história do Brasil, né? Em 2034 é que vamos comemorar o centenário do direito do voto feminino. Olha que história interessante essa do Brasil, né? Isso vai ser sancionado na Constituição Federal de 1934. A mulher não só vai ter o direito do voto feminino, como também terá o direito de participar da vida política do Brasil, né? De participar da política das eleições brasileiras, ok? Tá? Isso aí a gente foi vendo até a página 47, né? Da página 43, que começa, tá? Eu enfatizei bastante a página 45 com vocês, da industrialização, centralização do poder. 46, a Revolução Constitucionalista. E a página 47, essas reformas que eu estou citando para vocês. A consolidação das leis trabalhistas foi uma proposta por Vargas, né? E o Sindicato Pelego, que eu comentei também. A consolidação das leis trabalhistas foi sancionada em 1943, tá? Mas foi discutida já no governo provisório. Então Getúlio Vargas, ele vai revogar, ou seja, ele vai reprovar e vai anular a Constituição de 1891, que essa Constituição foi a que legalizou a política da República Velha, né, e vai sancionar, ou seja, ele vai aplicar a Constituição de 34.
E neste governo provisório aqui, né, um grupo político entendeu que Vargas seria o cara mais indicado para ser presidente do Brasil. Então não houve uma eleição direta, como havia a proposta de acontecer em 34, né? Então os políticos, o grupo político e elitista, principalmente o burguês que apoiou Getúlio Vargas, por que a burguesia apoiou Vargas? Por causa do seu projeto industrial, né? Colocaram Vargas no poder com a seguinte condição: de que em 1938 houvesse as eleições diretas para presidente. Mas não aconteceu. Aí vocês vão ver lá na frente por que é que essas eleições não aconteceram. A gente vai entrar aqui no governo constitucional. Nesse governo constitucional, eu trato da página 48 e página 49. Né? É um período integralista, é um período em que Vargas vai consolidar a sua base fascista, a sua ideologia fascista, ok? Então nós vamos ter dois grupos políticos aí adversários dentro desse período aí, ó, de 34 a 37. Nós vamos ter a AIB e a ANL. AIB, Ação Integralista Brasileira, e a ANL, Ação Nacionalista, Ação Nacional Libertadora. A AIB tinha um perfil fascista, né? Os membros que compunham a AIB eram os membros do Camisa Verde, tá bem? Que tinham o seu símbolo, né? Que o símbolo é a somatória da matemática aí. Que a somatória, né, significa uma nação coesa, fechada, conforme propunha Hitler, conforme propunha Mussolini. Né? Era um grupo ultra patriota, né? Defendia o patriotismo exacerbado, ok? Era um grupo extremamente anticomunista, mas do outro lado você tem a Ação Nacional Libertadora, que tem um perfil comunista. E o que o líder foi Luiz Carlos Prestes, que participou do movimento tenentista da coluna Prestes, que a partir dali ele vai criar o PCB, que vai ser o Partido Comunista Brasileiro. Esse partido existe até hoje? Existe, mas é um partido que não tem, né, tanto poder assim. A sigla desse partido é o número 61. Nós temos o PCB, que é o 61, e o Partido Comunista do Brasil, que é o 65, atualmente. Ok? E o líder aqui do AIB era o Plínio Salgado. A AIB, ela vai existir até que Vargas consegue dar um golpe de Estado em 37. Depois de 37, o AIB não servia mais para Vargas. Ok? Porque o AIB, Ação Integralista Brasileira, ela deu total e pleno apoio para Getúlio Vargas fechar o Partido Comunista, fechar o grupo comunista e chegar até o poder, né? Ao poder pleno, soberano e ditatorial, inspirado na Itália fascista. Nós vamos ter, né, em função desse ideal de Vargas, uma intentona comunista, que aconteceu em 35, né? E nesse ato público aqui, ó, o grupo da ANL, o grupo comunista, manifestava, né, a queda de Getúlio Vargas, de retirar Getúlio Vargas do poder, né, de criar uma espécie de um impeachment para que Vargas saísse do poder e que houvesse eleições diretas. Mas havia também uma ideia de golpe de Estado dentro da intentona comunista, ok? Né? Só que no movimento do intentona comunista havia alguns agentes de Vargas infiltrados nesse movimento, ok? Né? Que conseguiu fazer com que Getúlio Vargas tivesse assim uma maior facilidade para reprimir esse movimento, não deixar que esse movimento acontecesse, ok? E aí Vargas vai dizer que o Brasil está em estado de sítio, né? O Partido Comunista Brasileiro foi colocado na ilegalidade, o Brasil estava em estado de sítio, estava fechado, porque Vargas dizia que os comunistas, né, estavam propondo a guerra civil. Que, no entanto, pegando essa ideia, pegando esse gancho aqui, ó, Getúlio Vargas, né, o grupo de Vargas vai criar o Plano Cohen. E nesse Plano Cohen foi afirmado que os comunistas atacariam as capitais, né, os órgãos públicos das capitais, atacaria também o estado do Rio, a cidade do Rio de Janeiro. Vamos lembrar que a capital ainda do Brasil é o Rio de Janeiro, tá bem? Não é Brasília. Brasília não existia ainda. Então, nesse Plano Cohen, né, foi colocado em todas as mídias, jornais e rádios. Foi o maior fake news esse troço aqui, gente. Por que foi um fake news? Porque foi um plano forjado pelo governo Vargas. Os comunistas, né, o grupo comunista, não participou desse plano, eles não propuseram isso aqui. Eles tentaram realmente até dar um golpe de Estado a partir da intentona comunista, onde não obtiveram sucesso. Mas o Plano Cohen,
né? Houve assim, uma espécie de uma fotocópia das ideias do plano da intentona comunista. E aí Vargas realmente passou a perseguir os comunistas, né? Colocou o Brasil em estado de sítio. E aí vocês vão ter o seguinte: a esposa de Luiz Carlos Prestes é a Olga Benário, que tem até o filme Olga e tem um livro também Olga, tá? Olga Benário era descendente de judeus, ela era judia. O que Vargas fez com a esposa de Luiz Carlos Prestes? Ele fechou o movimento, Luiz Carlos Prestes foi preso e Olga Benário, né? Ela foi enviada para a Alemanha nazista. Então o Getúlio Vargas ele vai dar a Olga Benário como um presente para Hitler, colocar no campo de concentração e acabar com a vida de Olga Benário, né? É uma história assim, é uma história interessante. Olga Benário é uma mulher de fibra revolucionária dentro da história do Brasil. Então, em 37, antes das eleições de 38, Getúlio Vargas vai dar um golpe nele mesmo. Vai dar um golpe de Estado nele mesmo e ele mesmo se mantém no poder, né? Ele vai declarar que o país poderia sofrer um golpe comunista e poderia se tornar uma ditadura comunista, como era na União Soviética. E os fascistas eram rivais dos soviéticos. Nós vimos isso aí na guerra, né? O grupo nazi-fascista era rival do grupo soviético. Aí ele vai fechar o Congresso, vai dar um golpe de Estado. Essa Constituição de 34, ele vai revogar aquilo tudo que ele discutiu lá no período do governo provisório, ele vai revogar, vai jogar por terra e vai criar aqui a eleição, a Carta Polaca, né? Ou a Carta de 1937, que vai ser a Constituição Federal de 37. E ele vai ocupar o Estado. Aí ele vai criar uma ditadura, um governo ditatorial. Entramos na era da ditadura varguista. As eleições de 38, então, não aconteceram, ok? Getúlio Vargas, por isso que eu disse, ele é um cara maquiavélico, um cara muito inteligente, né? Ele cria uma série de condições, uma série de situações para se manter no poder por muito tempo. Ele é o presidente que ficou mais tempo no poder no Brasil. Nessa época não tinha os projetos de reeleição, né? Vargas fica no poder de 30 até 45. E o que ele fez para se manter no poder? Tudo isso que eu estou dizendo para vocês. No Estado Novo de Vargas, né, nós vamos ter aí a Carta de 1937, ou a Constituição Federal de 37, que vai revogar a Constituição Federal de 34. O que ele vai fazer com isso aí? Na página 50, eu apontaria logo no começo aí o fechamento do Congresso, das Assembleias Constituintes, das câmaras de deputados federal, estadual, de vereadores, ok? Né? E vai suspender os direitos da liberdade civil. Agora, ou você concordava com a política de Vargas, do Estado Novo de Vargas, ou você concordava. Caso você não concordasse, você seria, né, tido como um preso político, alguém perseguido pelo poder, que seria preso, torturado e exilado do Brasil. Entramos numa ditadura de 37 até 35, em uma ditadura inspirada no Estado fascista de Mussolini, ok? Né? E aí Vargas, para fechar o cerco, eu vou lá, vou devagar agora, né? Porque eu vou citar aqui a DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse foi um aparelho censor, né? O aparelho de censura de Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, com esse aparelho de censura, ele vai censurar todos os meios de comunicação que emitissem alguma informação contrária às suas ideias políticas ou ao seu governo. Ok? Né? Jornais, revistas, rádios, músicas, textos de poesia, peças de teatro, né? Teatro, imprensa, literatura, nacional, estrangeira, tudo que viesse tecer alguma crítica ao governo Vargas seria fechado, ok? Seria censurado, tá legal? Então ele vai criar aí o DIP, em função de ter o controle sobre os meios de comunicação. Qual era o principal meio de comunicação desse período aí? A rádio. No entanto, ele vai criar a Hora do Brasil, né? Que esse programa existe hoje, programa de rádio? Existe a Hora do Brasil. O Vargas era um cara muito bom de discurso, muito bom de oratória. A oratória de Vargas era fantástica, semelhante a de Trotsky, né? Como eu disse para vocês, ok? Nós temos presidentes aí que têm boas oratórias, né? Vargas tinha uma oratória muito boa no Brasil. JK tinha uma oratória regular, bacana. Fernando Henrique Cardoso, apesar de ser liberal, tinha uma boa oratória, um cara que tem uma boa oratória, ok? Agora, quando você pega o presidente como a Dilma, né, tinha uma oratória muito ruim.
o Stalin da Rússia tinha uma oratória ruim, o presidente o atual tem uma oratória ruim também. Né? A gente vê a questão das oratórias de discurso. Fidel Castro era um ditador socialista, tinha uma oratória excelente, fazia discurso de 4 a 8 horas. E Vargas também fazia discursos longos. Hitler tinha uma oratória excelente, tinha uma oratória espetacular, né? Que encantava o povo e trazia o povo para o seu lado, ok? Né? E é nessa ideia aí, que Getúlio Vargas ele ganha o título de pai dos pobres. Só que os historiadores vão dizer o seguinte: Getúlio Vargas é pai dos pobres, né? Pai dos operários, do povo, do trabalhador, do agricultor, porém é mãe dos ricos. Né? Coloca os pobres de um lado e o rico do outro. Quem é o rico? É a grande burguesia. Tá? Então, através do DIP, né, através dessa censura, Vargas vai dizer que todo cidadão que fosse contra o seu Estado, né, fosse contra o Estado Novo, seria inimigo do regime, seria inimigo da nação. Ok? Beleza? E aí eu vou ter o seguinte: Getúlio Vargas, na página 52, ele vai criar as indústrias de substituição de importação. O que é isso aí, pessoal? Acontece que durante a Segunda Guerra Mundial, que começou em 39 e foi até 45, as indústrias europeias que exportavam mercadorias para o Brasil pararam de exportar mercadorias do Brasil porque estavam em guerra, não estavam produzindo mais para exportar para o Brasil, estavam em guerra. Ok? Então, essas indústrias de bens de consumo, como de tecido, de roupa, de calçados, de alimentos, de bebida, de cigarro, né? Essas indústrias aí que o Brasil importava tais mercadorias, Getúlio Vargas investiu nesse setor. E Getúlio Vargas vai criar as primeiras estatais aqui, ó, que é a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Hidrelétrica do Vale São Francisco, que são as duas indústrias de base. Essa aqui é a indústria de mineração, a Vale de Mineração, a indústria de base, né, uma siderurgia, e uma indústria de energia, são estatais. Ok? A criação da Justiça, o Trabalho e consolidação das leis trabalhistas é onde Vargas, inspirado aí na Carta del Lavoro, né, estabelecida na Itália em 22 por Mussolini, é que Vargas vai inspirar nessa carta aí e vai criar os direitos trabalhistas em 43, e que ele vai trazer o trabalhador para o seu lado. E além disso, também ele vai criar a Justiça do Trabalho. Ok? Cria a Justiça do Trabalho, mas cria um sindicato em que os trabalhadores, né, não têm representantes, estão proibidos de se manifestar contra o governo. Acontece, gente, que nós vamos ter aqui, ó, logo no final da Era Vargas, o seguinte: no final da Era Vargas, já em 39 e 42, né, entre 39 e 42, Getúlio Vargas ele queria construir a CSN. Mas para construir a CSN, o Vargas, inspirado no Estado fascista italiano, ele precisava de capital. E aí Vargas vai recorrer aos Estados Unidos, né, vai pedir um dinheiro emprestado aos Estados Unidos, cria a CSN e durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tinha o Brasil em suas mãos. E os Estados Unidos disse a Getúlio Vargas: bom, vamos emprestar o dinheiro para você, desde que você coloque o exército brasileiro a favor dos aliados contra o grupo do Eixo. Né? E aí o Brasil vai entrar na guerra, na Segunda Guerra Mundial, apoiando os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a União Soviética e lutando contra os fascistas italianos e nazistas alemães. Ok? E após a Segunda Guerra Mundial, com a queda dos movimentos nazifascistas, o Estado Novo de Vargas, que tinha um perfil fascista, não consegue se manter no poder, porque esse tipo de Estado não era mais tolerável no mundo de modo geral. Né? Tudo que fizesse referência ao grupo nazifascista não seria mais legal. E aí nós tivemos uma eleição em que Getúlio Vargas perdeu essa eleição por Eurico Gaspar Dutra, tá? Que vai dar origem a outro período histórico do Brasil. E nós vamos ter um movimento queremismo. Mesmo com a derrota de Vargas, vai haver uma parcela da população, né, que vai querer que Getúlio Vargas continue como presidente, o pai dos pobres, desde que ele mudasse o seu perfil político aqui do Estado Novo. Ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp, né, em particular, e a gente vai fechando esses conteúdos aí. Tudo bem? Para a semana que vem, com muita tranquilidade. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado. Grande abraço.